Deuteronômio capítulo 31. Moisés continuou dizendo ao povo de Israel: Hoje estou com 120 anos e não posso mais dar conta do meu trabalho. Além disso, o Senhor Deus me disse que eu não vou atravessar o rio Jordão. O Senhor nosso Deus irá na frente de vocês e destruirá os povos que encontrarem, e vocês tomarão posse da terra. E conforme o Senhor ordenou, Josué os comandará. Deus destruirá aqueles povos como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus e as terras deles. Deus entregará esses povos nas suas mãos, e vocês devem tratá-los exatamente de acordo com as ordens que lhes dei. Sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor nosso Deus quem irá com vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Depois Moisés chamou Josué e, na presença do povo, disse: Seja forte e corajoso, pois você vai comandar este povo na conquista da terra que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados. O Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste, nem tenha medo. Moisés escreveu este livro e entregou aos líderes do povo e aos sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança de Deus, o Senhor. E Moisés lhe deu a seguinte ordem: de 7 em 7 anos, no ano marcado para perdoar as dívidas, leiam este livro durante a festa das barracas. Todos os israelitas deverão estar presentes para adorar o Senhor Deus no lugar que ele estiver escolhido, ali na presença do povo. Leiam a lei em voz alta, reúnam todo o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que moram nas cidades onde vocês vivem, para que ouçam a leitura, aprendam a lei, temam o Senhor nosso Deus e obedeçam fielmente tudo que a lei manda. Assim, seus descendentes que ainda não conhecerem a lei de Deus também ouvirão a leitura e aprenderão a temer o Senhor nosso Deus, durante todo o tempo em que viverem na terra que fica do outro lado do rio Jordão e que vai ser do povo de Israel. O Senhor Deus disse a Moisés: Está chegando o dia da sua morte. Chame Josué, e vocês vão até a tenda sagrada, e ali darei as minhas ordens a Josué. Então Moisés e Josué foram, e ali na tenda sagrada o Senhor Deus apareceu numa coluna de nuvem que estava perto da entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: Você vai morrer logo, e então este povo se tornará infiel, indo atrás dos deuses da terra que vão entrar. Eles me abandonarão, e assim quebrarão a aliança que fiz com eles. Quando isso acontecer, eu ficarei irado com eles e os abandonarei. E por não terem minha ajuda, eles serão destruídos. E virão tantos desastres, tantas dificuldades, que eles dirão: Nós estamos sofrendo tudo isso porque o nosso Deus não está conosco. Naquele dia eu certamente os abandonarei, pois fizeram muitas maldades e adoraram outros deuses. Agora escreva esta canção e ensine aos israelitas. Mande que eles aprendam de cor, pois ela será minha testemunha contra eles. Eu levarei meu povo para aquela terra boa e rica que jurei dar aos antepassados deles. Ali eles terão tudo o que precisarem e ficarão ricos. Então vão me abandonar e adorar outros deuses, quebrando assim a aliança que fiz com eles. Por isso serão castigados com desgraças e dificuldades, e esta canção será minha testemunha contra eles, pois seus descendentes continuarão a cantá-la. Eu sei muito bem o que este povo está pensando, mesmo antes de levá-los para a terra que jurei dar a eles, eu sei muito bem o que estão planejando fazer lá. Naquele mesmo dia, Moisés escreveu a canção e ensinou ao povo de Israel. O Senhor falou com Josué, filho de Num, e lhe disse: Seja forte e corajoso. Você comandará o povo na conquista da terra que prometi dar a eles, e eu estarei com você. Moisés escreveu com cuidado num livro todas as palavras da lei de Deus, e depois os entregou aos levitas encarregados de levar a arca da aliança de Deus, o Senhor. Moisés lhes disse: Ponham este livro da lei de Deus ao lado da arca da aliança do Senhor nosso Deus, para que fique ali como testemunha contra o povo. Eu sei que essa gente é rebelde e teimosa. Se eles se revoltaram contra o Senhor Deus enquanto eu vivia, quanto mais depois que eu morrer. Reúnam aqui na minha presença todos os líderes das tribos e as outras autoridades, para que eu lhes diga todas essas coisas. Chamarei o céu e a terra como testemunhas contra eles, pois sei que depois da minha morte eles se entregarão ao pecado e não obedecerão às minhas ordens. Então chegará o dia em que serão castigados, pois os seus pecados farão com que Deus fique irado com eles. Em seguida, na presença de todo o povo de Israel, Moisés recitou em voz alta, do começo ao fim, esta canção. Deuteronômio capítulo 32. Escutem, ó céu e terra, e deem atenção às minhas palavras, que o meu ensino seja como a chuva, que cai mansamente sobre a terra, que as minhas palavras sejam como orvalho, que se espalha sobre as plantas. Eu louvarei o nome do Senhor, anunciem a grandeza do nosso Deus. O Senhor é a nossa rocha,
Ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Ele é fiel e correto, e julga com justiça e honestidade. Mas o seu povo se entregou ao pecado, e por isso eles não merecem ser filhos dele. São gente pecadora e má, povo sem juízo e sem sabedoria. É assim que tratam o Senhor Deus? Ele é o seu Pai, Ele os criou, foi Ele quem fundou e firmou a nação de vocês. Lembrem do passado, daquilo que aconteceu há muitos anos. Perguntem aos seus pais o que foi que aconteceu e peçam aos velhos que lhes contem o que se passou. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada povo as suas terras, ele marcou as fronteiras das nações, dando a cada um o seu próprio Deus. Mas escolheu Israel para ser o seu povo. Os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor. Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e os protegeu como se fossem a menina dos seus olhos. Como a águia ensina os filhotes a voar e como as suas asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Ele os guiou sozinho, sem ajuda de outro Deus. O Senhor deixou que o seu povo dominasse as montanhas, e eles se alimentaram das plantações dos campos. Deu-lhe mel de abelhas nos rochedos, e fez com que as oliveiras produzissem em terrenos cheios de pedra. Alimentou-os com leite de vaca e de cabra. Deu-lhes a carne dos melhores carneirinhos, carneiros e bodes, o melhor trigo e o vinho mais fino. O povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra Deus. Enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e salvador. Com seus deuses falsos eles provocaram a Deus, adoraram a ídolos nojentos, e por isso ele ficou irado. Ofereceram sacrifício aos demônios, a deuses falsos que não haviam adorado antes, novos deuses que os seus antepassados não conheciam. Esqueceram o seu protetor, desprezaram seu Pai e Criador. O Senhor Deus viu isso, ficou irado e rejeitou seus filhos e filhas. Ele disse: Eu os abandonarei, e então verei o que vai acontecer com eles. Pois são povo rebelde, são filhos desobedientes. Com as suas imagens provocaram a minha ira, e fiquei com ciúme dos seus deuses falsos. Portanto, eu farei com que eles fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, e com gente sem juízo eu provocarei a ira deles. A minha ira se acenderá como fogo, e acabará com tudo que há na terra. Ela queimará até o mundo dos mortos, e incendiará as bases das montanhas. Farei cair sobre eles desgraças sem fim, e os ferirei com muitos sofrimentos. A fome os matará, febres e doenças sem cura os destruirão. Mandarei animais selvagens para atacá-los, e cobras venenosas para picá-los. Fora de casa morrerão na guerra, e dentro de casa morrerão de medo. Serão mortos os moços e as moças, as crianças e os velhos também. Eu os poderei ter espalhado pelo mundo inteiro, e todos se esqueceriam. Porém eu não queria que os seus inimigos zombassem e mentissem, dizendo que havia derrotado meu povo, afirmando que não fui eu, o Senhor Deus, que os destruiu. Israel é um povo sem juízo, um povo que não entende nada. Se eles fossem sábios, entenderiam por que foram derrotados, saberiam qual a razão do seu castigo. Por que foi que 1000 deles fugiram de um só inimigo, e 10.000 foram perseguidos por 2? Foi porque o seu protetor os abandonou. O Senhor Deus os vendeu aos inimigos. Os deuses dos nossos inimigos não são tão poderosos como nosso Deus. Os próprios inimigos dizem isso. Eles são tão maus como a gente de Sodoma e Gomorra. São como parreiras que dão uvas que não prestam, uvas amargas e venenosas. São como vinho feitos de veneno de cobra, do veneno mortal das serpentes. Deus lembra aquilo que os inimigos fizeram e espera o tempo certo para castigá-los. Deus se vingará, ele acertará as contas com eles. Virá o tempo em que os inimigos cairão, o dia da desgraça deles está chegando depressa. O Senhor Deus terá pena do seu povo. Quando vir aqueles que são fracos, ele salvará aqueles que o servem, pois todos eles foram derrotados. Então eles perguntaram ao seu povo: Onde estão seus deuses? Onde está o protetor em que vocês confiavam? Vocês lhe ofereceriam sacrifícios, e lhes davam animais e vinho, pois agora que eles os ajudem, que eles venham socorrê-los. Saibam todos que eu, somente eu sou Deus, e não há outro Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Agora levanto a mão para o céu e juro pela minha vida eterna que farei isto. Afiarei a minha espada brilhante e começarei a fazer justiça. Vou me vingar dos meus inimigos e castigar os que me odeiam. As minhas flechas ficarão manchadas de sangue, e a minha espada matará os seus inimigos. Não escapará nenhum dos que lutam contra mim. Até os prisioneiros serão mortos.
Que todas as nações louvem o povo de Deus. Deus se vingará dos que mataram os seus servos. Ele se vingará dos seus inimigos e perdoará os pecados do seu povo. Moisés e Josué, filho de Num, recitaram esta canção inteira na presença do povo. Moisés acabou de ensinar ao povo de Israel toda a lei de Deus, e então disse: Pensem bem em tudo que lhes ensinei hoje e mandem que os seus filhos obedeçam a tudo o que está escrito nesta lei de Deus. Não pensem que esta lei não vale nada. Pelo contrário, ela lhes dará vida. Se vocês obedecerem esta lei, viverão muitos anos na terra que estão para possuir, no outro lado do rio Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor Deus disse a Moisés: Vá até a serra de Abarim, aqui na terra de Moabe, e suba ao Monte Nebo, na altura de Jericó, que fica do outro lado do rio. Lá de cima você verá a terra de Canaã, que eu estou dando ao povo de Israel. Você vai morrer ali, no monte, como Arão e seu irmão morreu no Monte Or. Vocês dois foram infiéis a mim diante do povo de Israel, quando estavam perto das fontes de Meribá, não longe da cidade de Cádiz, no deserto de Zim. Vocês dois me desrespeitaram. Por isso você verá de longe a terra que eu estou dando aos israelitas, porém não entrará nela. Salmos capítulo 95. Venham todos e louvem a Deus o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graça, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que ele fez e também sobre a terra que ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo que Ele guia. Somos o rebanho do qual Ele cuida. Escute hoje o que Ele nos diz. Não sejam teimosos como seus antepassados foram em Meribá, quando estavam em Massá, no deserto. Ali eles me puseram à prova e me desafiaram, embora tivessem visto o que eu havia feito por eles. Durante 40 anos aquele povo me irritou. Então eu disse: que gente de coração perverso. Eles não querem obedecer os meus mandamentos. Fiquei irado e fiz este juramento: vocês nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Atos capítulo 19. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali, encontrou alguns cristãos e perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Eles responderam: nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista, responderam. Então Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados e também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs a mão sobre eles, e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversou com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos e não acreditavam, e em frente de todos ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem, e quando eles tocavam neles, ficavam curados, e de outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era um grande sacerdote. Mas certa vez um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então um homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos que moravam em Éfeso, judeus e não-judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo, e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda.
Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria juntaram seus livros e trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pela província da Macedônia e da Acaia e ir até Jerusalém. Ele dizia: depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir a Roma. Então Paulo enviou para a Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto, mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Um ouvire chamado Demétrio fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então ele chamou estes e outros que estavam na mesma profissão e disse: meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem deste nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que este tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Ele está conseguindo convencer muita gente, tanto aqui como de quase toda a província da Ásia. Assim, nós estamos correndo perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não é só isso. Existe perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada, e também ser destruída a grandeza dessa deusa adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: viva a grande Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram ele um recado, pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus o obrigaram a ir e falar lá na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Viva a grande Diana de Éfeso! Finalmente, o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. Ele disse o seguinte: cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Ninguém pode negar isso. Assim, fiquem calmos e não façam nada sem pensar bem. Vocês trouxeram aqui estes homens, mas eles não assaltaram o templo, nem ofenderam a nossa deusa. Se Demétrio e os seus ajudantes têm alguma acusação contra alguém, eles podem apresentar suas acusações no tribunal, pois para isso há dias certos de reunião e também existem os governadores. Porém, se vocês querem mais alguma coisa, isso será tratado na reunião do povo, convocada de acordo com a lei, pois corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que está acontecendo hoje. Não há motivo para toda esta confusão, e nós não poderíamos justificar tudo isso. Depois de dizer essas palavras, ele terminou a reunião.